Livro Redescobrindo a Sua Bíblia. Capítulo 55. Introdução ao período apostólico. Personagens principais: Tiago, Pedro, Paulo e João. Locais principais: Jerusalém, Antioquia da Síria e Roma. Palavra-chave: expansão e transição. Tema: a expansão da fé e das doutrinas cristãs. Versículo-chave: Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O período apostólico se estendeu por 70 anos, desde a ascensão de Jesus até a morte do último dos 12 apóstolos, João, ou seja, aproximadamente de 30 a 100 d.C. Durante esse período, muitos eventos e transformações importantes ocorreram. Primeiro, a destruição de Jerusalém, inclusive do templo. Segundo, a superação do judaísmo pelo cristianismo. Terceiro, a adoração em espírito, substituindo os rituais da lei de Moisés. Quarto, a expansão do cristianismo por todo o Império Romano, apesar da tremenda e constante oposição. Quinto, a bênção universal, substituindo o exclusivismo judaico, ou seja, a ampliação do acesso a Deus de uma esfera restrita, nação de Israel, para uma esfera universal, todos os que creem, judeus e gentios. Sexto, o testemunho de Deus neste mundo, sendo substituído de uma nação terrena, Israel, para um corpo místico espiritual, a Igreja. Sétimo, a proclamação de Cristo crucificado ao invés de um rei messiânico. Oitavo, a redenção de todo o conjunto de escritos que compõem o Novo Testamento. Nono, no final deste período, temos encerrada a revelação divina como encontrada na Bíblia. Capítulo 56. Atos. Personagens principais: Espírito Santo, Pedro e Paulo. Locais principais: Jerusalém, Antioquia da Síria. Data provável: 63 d.C. Palavra-chave: testemunhas e igreja. Tema: surgimento, crescimento e expansão da igreja primitiva. Versículo-chave: primeiro, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos é a continuação dos Evangelhos. O que Jesus começou a fazer nos Evangelhos, o Espírito Santo continuou fazendo por meio dos seus discípulos, como registra Atos. Esse livro é uma ponte entre os Evangelhos e as Epístolas, entre Jesus e seus apóstolos. Os Evangelhos mostram o Salvador crucificado e ressuscitado. Atos nos mostra o Senhor exaltado e triunfante. Além disso, muitos ditos do Novo Testamento, incluindo as epístolas, só são entendidos plenamente quando vistos sobre a ótica de um contexto. Nele temos a narrativa histórica dos primeiros 33 anos do cristianismo, após a ascensão de Jesus. O livro nos relata os atos do Espírito Santo por meio dos discípulos de Jesus, não apenas dos apóstolos, indo de Jerusalém, capital religiosa, até Roma, capital política do Império, estabelecendo
e espalhando igrejas entre judeus e gentios. O principal evento do livro de Atos é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, capítulo 2. Este foi o acontecimento mais importante depois da vinda do Filho de Deus a este mundo. Nessa ocasião, os cristãos foram fortalecidos com o poder do alto para testemunhar de Jesus e para pregar as boas novas de salvação, a partir de Jerusalém e indo até os confins da terra. Após o Pentecoste, como uma pedra atirada em um lago, o impacto da mensagem do Evangelho se espalhou por meio do poder do Espírito Santo em círculos cada vez maiores, o que começou com um pequeno grupo de judeus cristãos em Jerusalém, estendeu-se a um movimento mundial que alcançava judeus e gentios. Por meio do apóstolo Pedro, a porta da fé foi sendo aberta sucessivamente a judeus, romanos e gregos, exatamente como na ordem encontrada nos evangelhos sinópticos. Isso ocorreu apesar da oposição dos líderes judeus ao novo movimento que surgia, pois a perseguição aos discípulos de Jesus, ao invés de impedir a expansão do evangelho, na verdade cooperou com a sua propagação. Logo a seguir, temos a conversão de Paulo e o seu ministério apostólico, que ocupa o restante do livro de Atos. Em sua primeira viagem missionária, Paulo ficou por 4 anos na região de Galácia, capítulos 13 a 15. Em sua segunda viagem missionária, permaneceu por 4 anos na região da Macedônia, capítulos 15 a 18. Em sua terceira viagem missionária, passou por 5 anos na região da província romana da Ásia, capítulos 18 a 21. E em sua última viagem, registrada no livro de Atos, Paulo viajou de Jerusalém até Roma, onde passou 2 anos pregando o Evangelho, capítulos 23 a 28. Através destas viagens, o Evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido na época. O autor do livro de Atos é Lucas, mesmo autor do Evangelho de próprio nome. Atos é a continuação do relato do Evangelho de Lucas, Atos 1:1. Foi escrito provavelmente em 63 d.C. e cobre um período de aproximadamente 30 anos. Lucas estava presente com Paulo em vários momentos do livro, pois em suas narrativas emprega o pronome nós. Capítulo 16, versículos do 10 ao 17, capítulo 20, versículo 5, capítulo 21, versículo 18, capítulo 27, versículo 1 e capítulo 28, versículo 15. Este livro é um modelo e referência para a vida da igreja e ensina como os cristãos devem viver em comunidade. Atos mostra a manifestação abundante de dons, sinais, maravilhas e milagres. Todos estes eventos fizeram e devem fazer parte do verdadeiro cristianismo. Além disso, ele tem sido o manual de missões para a igreja de todas as épocas, pois neste livro encontramos o fundamento e as estratégias necessárias para toda a obra missionária.
O principal tema de Atos é a expansão triunfante do Evangelho até os confins da terra. E suas mensagens principais são: primeiro, Jesus é o Messias prometido por Deus. Segundo, o Evangelho era para todos, e não somente para os judeus. Terceiro, o Espírito Santo é dado tanto aos judeus como aos gentios. Quarto, a expansão do Evangelho não pode ser impedida por nada. 5. Os cristãos se reúnem e formam igrejas em todos os lugares. Este é o único livro incompleto da Bíblia, pois termina repentinamente. Isso significa que ele ainda não acabou de ser escrito, pois o Espírito Santo continua trabalhando até os dias de hoje, por meio dos discípulos de Jesus. Observação: a terceira pessoa da Trindade é citada mais de 60 vezes no livro de Atos. Pentecostes é o nome grego para a festa das semanas no Antigo Testamento, Levítico 23:15. E significa 50, pois acontece 50 dias após o início da Páscoa, momento em que os judeus celebram o fim da colheita de grãos. As últimas palavras do texto grego são: sem impedimento algum, prova do poder e do triunfo do Evangelho sobre todos os inimigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém.